Boa noite. Boa noite. Imagina que você vai falar também sobre atuação de arbitragem, tudo isso que vem sendo reclamado de um pênalti, e aí num contexto que o São Paulo poderia empatar e tudo mais. Mas a minha pergunta nos últimos tempos, parece que o São Paulo, quando tem esses problemas relacionados à arbitragem, vem, fala, reclama, mas nada muda. Do que adiantaria reclamar agora? Bom, boa noite a todas, a todos, especialmente ao torcedor do São Paulo, que está doído, sofrido como todos nós. O sentimento torcedor hoje é o nosso. E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores que estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem, não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência. Mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando, primeiro, o grupo vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que, nessa semana, eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e, por uma coincidência absoluta, a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela, pelo menos, tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor. A gente não pode fazer disso algo comum e normal. Rui, aqui. Queria te perguntar, primeiro, sobre se a campanha do São Paulo chegar às semifinais está dentro do esperado do planejamento, se foi atingida a meta para o estadual, e se a decisão de levar o jogo contra a Chapecoense para o Canindé é uma decisão definitiva. Os jogos do São Paulo, quando não puder usar o Morumbi, vão ser feitos no Canindé sempre? Começo pelo fim, é uma tendência que seja do Canindé, sempre pensando no acesso do nosso torcedor, e deixando claro que nós não podemos jogar no Morumbi, né? Então por isso que nós vamos jogar no Canindé. E é uma tendência que os jogos do São Paulo sejam no Canindé. Nós tínhamos cogitado Campinas, mas por questões operacionais, questões de parceria financeira, enfim, custos, nós entendemos que o melhor caminho é o Canindé e deverá ser lá os jogos que o São Paulo vai atuar, quando, repito, não puder atuar no Morumbi. Não há meta que justifique nós não chegarmos na final desse campeonato. O São Paulo desejou e trabalhou para chegar na final. Tivemos um início muito difícil, porque é uma temporada típica, e não há nenhum sentimento de amenizar a dor que nós estamos sentindo hoje por estar fora dessa final, porque nós sabemos e acreditávamos e temos equipe e trabalho para chegar na final e conquistar o título. E, infelizmente, isso não foi possível hoje. Rui, aqui na sua frente. O VAR que não chama a Daiane para ver a mão do Gustavo Gomes também não chama para avaliar o pênalti marcado para o São Paulo. A pergunta que eu te faço foi passado algo para vocês, dentro dessas reuniões, de que o VAR seria menos intervencionista, no sentido de não chamar tanto? Não, de forma alguma, porque isso
de alguma maneira, prejudicaria o uso da ferramenta, né? Isso é um princípio do VAR, que é a menor intervenção possível, né? Mas nos 2 lances ele tem que intervir, né? Para mim, se poderia até discutir, e eu admito sem nenhum problema, se poderia discutir ou interpretar o lance do Bobadilla, embora haja um movimento, e eu vi o lance 8 vezes antes de sentar aqui. Há um movimento de cotovelo, falta dentro da área, pênalti. Mas o lance da mão do adversário, do zagueiro adversário, para mim e para todos que eu ouvi, não é de interpretação. O lance é a regra. Ele abriu o braço, a bola bateu no braço, é pênalti, né? E se tiver que marcar 7 pênaltis, 3 pênaltis, 4 pênaltis numa partida, porque houve esse movimento, tem que marcar. Então, eu não vejo similitude entre os 2 lances, e muito menos houve qualquer tipo de recomendação, orientação para nós, que participávamos dessa fase da competição, de que o VAR mudaria a sua interpretação, a sua atuação. Rui, boa noite. Por óbvio, o jogo de hoje ele gera um sentimento de dor para o São Paulino e para vocês, mas eu queria que você falasse um pouco, porque o São Paulo chegou a hoje, enfim, ao jogo de hoje com 8 jogos de invencibilidade. O que você pensa que não pode mudar no dia a dia e no método que vocês estão trabalhando para que o São Paulo consiga virar a chave? Porque hoje dói, por óbvio, mas tem todo o Campeonato Brasileiro, tem toda uma Sul-Americana, a Copa do Brasil e por aí vai. A invencibilidade, ela um dia terminaria. Terminou hoje, de uma maneira dura, contra um adversário que nós sempre queremos muito superar, numa competição, repito, que nós queremos muito vencer e ganhar, em nome do nosso torcedor. Ela é um dado de realidade que não pode servir para que nós baixemos a guarda ou diminuamos o nosso empenho, o compromisso, e foi isso que nós falamos no vestiário agora, quando fechamos, todos nós falamos, o presidente falou, o Hernan falou, os atletas falaram, eu falei, porque é exatamente neste momento de dor, neste momento de frustração absoluta nossa, nós temos que reconhecer aquilo que está sendo feito de forma correta e aquilo que precisa evoluir, né? Nós erramos em alguns momentos do jogo, e nesse tipo de jogo esses erros são fatais, mas o trabalho que vem sendo desenvolvido, o comprometimento dos atletas, aqueles que estão aqui, aqueles que estão chegando, que rapidamente se integram ao processo de desenvolvimento tático que o Hernan vem propondo a eles, ele tem sido feito de forma muito competente. E é isso que faz com que nós acreditemos que a dor de hoje, né, pode nos colocar num caminho de conquistar algo importante esse ano para o nosso torcedor e para todos nós. Rui, aqui João Neves, Vavel Brasil. Você citou que o São Paulo não é um time que costuma vir aos microfones para reclamar de arbitragem, mas, querendo ou não, é a segunda temporada consecutiva contra o mesmo rival que o São Paulo sai reclamando de uma arbitragem no Campeonato Paulista. E no ano passado ainda teve algumas declarações do presidente da federação que também não foram ideais. Você não acha que pode ter chegado o momento de São Paulo ir mais aos microfones, principalmente no Campeonato Estadual? Mas eu vou te repetir, não acho que reclamar de arbitragem deve ser algo que deva se banalizar, porque a arbitragem ela é uma atividade humana, sempre teremos erros. É impossível uma arbitragem em que não haja nenhum erro, é muito difícil. O que eu estou fazendo aqui não é reclamar da arbitragem porque perdi o jogo. Nós estamos reclamando de um jogo que estava absolutamente equilibrado e que, naquele momento, se marca um pênalti que é evidente, não há interpretação, o jogo poderia ser outro. Eu poderia nem estar aqui hoje. Ou talvez estar aqui classificado para a final, falando para o nosso torcedor como seria a nossa expectativa de jogar uma final contra um time competente, um treinador competente, que é o Anderson. E eu, infelizmente, não me foi dada essa oportunidade, nem a mim, nem aos nossos atletas, nem à nossa comissão técnica, e principalmente ao nosso torcedor. Por quê? Porque houve um erro definitivo no processo. Porque nós perdemos o jogo de 2-1. Tá? Então, é por isso que nós estamos aqui reclamando, porque o erro de hoje não tem qualquer tipo de justificativa, ou, repito, a não marcação, a não utilização do VAR não teria uma justificativa no nosso entender.